beleza? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso evento Primavera, tá? O evento da nossa Bolsa Zaya. Prazer, se você não me conhece, eu sou a Bruna Milhome, especialista em crochê moderno. E aqui eu vou simplesmente te ensinar como dominar as bolsas em crochê e também como funciona o empreendedorismo por trás e como você vai vender para ter um negócio escalável e como vender aqui a sua bolsa, tá? Então esse evento vai funcionar aqui em 3 dias, então já me conta aqui qual é o teu nome, de onde você fala e se esse é o primeiro evento que você participa comigo, tá bom? E não importa se você é totalmente iniciante, se você nunca fez bolsas, aqui nesse evento você vai aprender. Então essa primeira aula aqui é uma aula bem rapidinho, tá? É uma aula introdutória, onde eu tô aqui para me apresentar para você, para te contar todo o processo que a gente vai passar por aqui, cada aula que você vai ter. Então aqui comigo você vai ter 3 aulas, tá? Então essa aula aqui é uma aula onde eu vou te explicar como funciona o empreendedorismo por trás das bolsas em crochê e se é possível, né, a gente ter um negócio escalável, se é possível realmente a gente ter uma renda com as bolsas em crochê. E na nossa segunda aula, a gente vai crochetar juntinhas a nossa bolsa Zaya. E na nossa terceira aula, eu vou te ensinar a se posicionar de verdade. E vou te ensinar também quais são os passos que você precisa tomar, quais são as estratégias que você precisa fazer para realmente vender a sua bolsa Zaya e outras bolsas também. E antes de tudo, né, antes da gente começar aqui ao te falar sobre como funciona o empreendedorismo, eu quero te falar sobre uma grande novidade. Amanhã eu vou simplesmente abrir vagas para a minha mais nova coleção, que é a minha coleção Primavera. Então eu sei que aqui tem muitas borboletas que já fazem parte da minha turma e também tem pessoas que estão me conhecendo agora. Então o meu principal objetivo, meu principal propósito é te ensinar a dominar as bolsas em crochê e também faturar com elas. E o projeto, né, e essa coleção Primavera nasceu justamente com a intenção de te ajudar a fazer bolsas perfeitas e também a vender e precificar as suas bolsas. Eu sei que tem muita gente que está desanimada, eu sei que tem muita gente que já tentou inúmeras vezes vender suas bolsas em crochê, porém não conseguiu. E eu sei também que tem gente que já até está mesmo desacreditado, né? Porque já tentou várias vezes, porque já fez de tudo, mas não conseguiu vender nada, não conseguiu ter um bom retorno com as bolsas. E eu tô aqui para te provar que é super possível você viver das bolsas em crochê, é super possível você ter uma renda com as bolsas em crochê. Mas eu quero te falar que tudo isso que já pregaram para você, né, que é super fácil, que é só postar uma foto no Instagram que você vai conseguir vender, é mentira, tá? O empreendedorismo com as bolsas em crochê é como qualquer outro empreendedorismo e a gente sabe que empreender não é fácil, né? A gente sabe que vender não é fácil, mas eu costumo dizer que tudo na vida é muito difícil. A gente trabalhar para os outros é difícil, a gente ficar longe dos nossos filhos é difícil e a gente empreender também é muito difícil. Porém, a gente precisa escolher, né, qual difícil a gente vai querer enfrentar. Então eu digo para você com toda a certeza do mundo que vale muito a pena não ter desistido. Então se você já tentou várias vezes e não conseguiu, meu bem, tente de novo, tá? Porque eu tenho certeza e eu te digo com toda a clareza do mundo que vale muito a pena não desistir. Vale muito a pena a gente trabalhar e a gente viver daquilo que a gente ama. E crochê não tem nada de ultrapassado, crochê não tem nada de que, não dá certo porque as pessoas acham muito caro. E a verdade é que quando a gente se posiciona de verdade, quando a gente entende tudo certinho, como funciona o processo da venda, a gente consegue vender. Eu comecei no crochê com 13 anos de idade, né, que eu dei ali meus primeiros pontinhos, mas aos 16 eu passei por uma situação muito difícil e foi o crochê que me salvou. Eu não trabalhava ainda com crochê moderno, não trabalhava com as bolsas em crochê, mas eu trabalhava, né, com tapete, com jogo de banheiro. Então, desde o momento que eu passei por aquela situação, eu comecei a acreditar e eu entendi que o crochê é uma ótima forma da gente empreender. E eu tô aqui justamente para tornar o teu sonho realidade. Então, como eu te falei, amanhã eu vou abrir vagas para a minha mais nova coleção, a minha coleção Primavera. E é uma coleção muito especial, né? Onde eu quero te ensinar desde a confecção da sua bolsa perfeita até como empreender e como precificar as tuas bolsas de forma correta.
Por quê? Porque pra gente ter um negócio escalável com crochê, pra gente realmente crescer, a gente precisa precificar de maneira correta, pra gente tirar ali o nosso caixa, a gente ter ali um dinheiro reserva. Então a gente precisa saber precificar, né, pra gente ter lucro de verdade, e a gente precisa saber cuidar desse dinheiro pra gente continuar crescendo, pra gente continuar evoluindo. E dentro da coleção Primavera eu vou te ensinar tudo isso. Eu vou te ensinar desde como investir o teu dinheiro, né, de forma correta, de acordo com a minha experiência, tá? Porque tudo que eu vou te ensinar, tudo que eu vou te falar é de acordo com o que deu certo pra mim, e eu tenho certeza que vai dar certo pra você também. Hoje eu já tenho mais de 5.000 alunas, e eu tenho alunas que vivem das bolsas em crochê, eu tenho alunas que eram totalmente iniciante e começaram e hoje tem uma renda muito boa com crochê. Mas eu volto a te falar, não é uma coisa fácil, mas é super possível. E eu acredito, né, que quando tem alguém que já passou por esse processo e quando tem alguém disposto a pegar na nossa mão e nos ajudar de verdade, esse processo se torna muito mais fácil. E foi daí que surgiu esse novo projeto, foi daí que surgiu essa coleção Primavera. Então é uma coleção completa, onde ao fazer sua inscrição amanhã, você vai ter acesso a 4 modelos de bolsas exclusivas. Porém, todas as pessoas que se inscrever, né, nessa primeira turma vai ter acesso a mais 2 modelos bônus. Então, ao todo, vai ser 6 modelos de bolsas exclusivas, mais aulas de vendas e aulas de precificação. Então, é um curso muito completo, né, justamente para tornar essa primavera a estação mais linda da tua vida. Então, meu amor, eu quero pegar na tua mão e tornar esse processo mais fácil. Eu quero pegar na tua mão e te ensinar de verdade todos os pilares da venda para você conseguir de fato ter um negócio escalável. Porque eu acredito muito nisso e sei que quando a gente entende todos esses processos, eu sei que quando a gente aprende a ofertar de verdade, a gente consegue vender, a gente consegue escalar. Então amanhã eu vou abrir vagas para essa turma, tá? E vai ser uma única turma desse ano. Então amanhã eu vou abrir vagas para essa coleção Primavera, uma coleção super seleta, uma coleção super exclusiva, tá? Que é justamente para você que quer dominar as bolsas em crochê, vender e precificar. Lembrando que é uma coleção vitalícia, então você vai pagar uma única vez e você vai ter acesso para sempre. E para as pessoas que se inscreverem nas primeiras 48 horas, né, eu vou fazer um preço muito simbólico. Então, a coleção inteira com acesso vitalício vai estar com 50% de desconto. Então, essa coleção inteira vai estar por apenas R$ 97. Então, por apenas R$ 97 você vai aprender a precificar, vai aprender a vender suas peças de verdade, tá? Com estratégias que funcionam de verdade. Eu não vou te ensinar apenas como postar no Instagram, não. Eu vou te ensinar de fato como vender. E também vou te dar acesso a 6 modelos de bolsa super lindos, super exclusivos e modelos que vão fazer bastante sucesso no teu ateliê. E para as 50 primeiras, eu vou simplesmente fazer um sorteio, tá? Então, as 50 primeiras borboletas a se tornar aluna dessa coleção Primavera vai concorrer a 3 kits de acessórios da Arena Metais. Então, eu vou montar 3 kits exclusivos e vou sortear entre as alunas, tá? Esse kit vai corrente, vai argola articuladas, vai fecho, vai botão. Então, são kits bem maravilhosos que eu vou fazer o sorteio. Então, meu bem, amanhã abre as vagas e eu te espero nessa nova turma. Então, é sim possível viver do crochê, é sim possível viver aqui do artesanato, tá? E a primeira coisa que eu quero que você entenda, para você que quer empreender com as bolsas em crochê, é que não existe venda sem oferta. Então, a partir de hoje, eu quero que você comece, de fato, a ofertar as suas peças. E eu quero também que você se posicione para você vender o teu trabalho, tá? Porque não adianta nada você ter uma peça maravilhosa, não adianta nada você ter um crochê incrível se você não ofertar. E na nossa terceira aula, como eu te falei, nessa primeira aula aqui, foi uma aula mais introdutória para você entender tudo aqui que vai acontecer. Então, na nossa terceira aula, eu vou te explicar como ofertar e como se posicionar de verdade. Como a gente vai fazer para a gente se valorizar a ponto das pessoas enxergarem valor nas nossas peças. Então, meu bem, já me conta aqui se você está ansiosa para crochetar a nossa saia, tá? Então, essa primeira aula aqui foi apenas uma aula introdutória, foi um bate-papo mesmo para me te contar tudo o que está por vir. E
na nossa segunda aula, que eu já liberei ali no grupo, a gente vai simplesmente aprender a nossa bolsa Zaya. E na nossa terceira aula, que é uma aula super importante, eu vou te ensinar a se posicionar de verdade, tá? A se posicionar de verdade e como você vai fazer para ofertar e vender para as pessoas. Mas eu já te digo com toda a clareza do mundo, é que vale muito a pena empreender com as bolsas em crochê. E uma coisa que eu vou te falar é que agora é o momento certo, né? É o momento ideal. Por quê? Porque agora o crochê está sendo tendência, agora as bolsas em crochê estão super em alta. Então, se você entende todo o processo da venda, você consegue de fato faturar. E é isso que eu quero que você faça, né? Eu quero que você tenha um negócio escalável com o crochê. Então, essa terceira aula eu preparei com muito carinho, com muito amor, para você justamente aprender a divulgar suas peças de maneira correta e também a se posicionar. Então, meu bem, esqueça tudo aquilo que já te desmotivou. Eu sei que a gente já tentou demais, eu sei que talvez você esteja começando agora, então você esteja com muito medo de começar. Será que isso é pra mim, né? Mas uma coisa que eu vou te falar é que tudo aquilo que a gente foca, a gente consegue. Então, foque de verdade nas bolsas em crochê, foque de verdade nesse nicho que eu tenho certeza que você vai conseguir. E eu tô aqui para te ajudar. Bru, mas eu já tentei 1, 2, 3, 4 vezes, tenta novamente, tá? Uma frase que eu costumo muito dizer é que até hoje eu não conheço uma pessoa que fracassou. Eu conheço pessoas que desistiram. Então não seja mais uma pessoa que desista. Eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem metas. Então eu quero muito que você não desista, porque eu te digo com toda a clareza do mundo que vale a pena muito não ter desistido. E pra gente não terminar essa aula somente nas minhas palavras, né? Agora eu quero te dar uma aula que eu creio que vai fazer muita diferença aí também, onde eu vou simplesmente te explicar as principais diferenças dos fios. Por quê? Porque eu sei que para quem está começando agora, ou até mesmo já tem muitas crocheteiras, né, que já está crochetando há muito tempo, que não entende qual é a principal diferença entre um fio náutico, entre um fio de malha residual e um fio de malha premium. Por isso eu preparei uma aula com muito carinho, onde eu vou te explicar as principais diferenças dos fios, justamente para você entender como funciona e quando é que você deve escolher um fio de malha premium ou um fio de malha residual ou até mesmo um náutico, tá? Então, vamos para nossa aula para você entender de fato como funcionam esses fios e na próxima aula a gente vai crochetar a nossa bolsa Zaya. Muito bem-vinda a essa aula, e nessa aula eu vou simplesmente te dar, né, uma explicação aqui sobre os fios. Então, se por acaso você está iniciando, ou até mesmo já faz bolsas em crochê, porém não entendeu ainda a principal diferença entre os fios, eu tô aqui agora, nesse exato momento, para te ajudar, tá? Então, aqui eu vou te passar toda a minha visão sobre os fios e também qual eu prefiro, qual que eu indico você comprar, tá? Então, vamos começar aqui pelos fios de malhas, ó. E aqui nos fios de malhas, a gente tem dois, né? Existe dois tipos de fio. Existe o residual e existe o premium. Quando a gente se trata aqui de fio, principalmente quando a gente tá começando, né? Lá atrás, quando eu comecei, eu sempre procurei o mais barato. Então, sempre vim no residual. Porém, o residual, eles são restos de fios, né, que não são propriamente, né, feitos justamente para isso. Então, o fio de malha premium, ele tem uma regularidade correta. Então, você sempre vai comprar ele com a mesma espessura. Ó, não vai ter emenda. É um fio mais trabalhado. Já o fio residual, né, é um fio que tem muita variação na espessura. Então, ele começa aqui com, vamos supor, 26 milímetros, no meio do fio ele afina, do outro lado depois ele engrossa de novo, tá? Então, você vai ter um pouquinho mais de trabalho com ele. E quando se trata de bolsas em crochê, eu prefiro o premium. Por quê? Porque o premium, ele, apesar dele não ter, né, além dele não ter irregularidade na espessura, além dele não ter ali emendas, ele também é um fio mais fácil de trabalhar, né? E ele é um fio também que deixa a bolsa mais leve, justamente por causa da composição. Então, quando você vai comprar um fio de malha, um exemplo, vamos supor que você vai comprar esse daqui da Guarani. Ó, todos os fios que você comprar premium da Guarani, eles vão vir com essa mesma composição, ou seja, esse mesmo tipo de fio. Então, é um fio mais leve,
é um fio mais gostoso de trabalhar. Já o residual, ele é um pouquinho mais pesado, então a tua bolsa acaba ficando mais pesado e ele também, a maioria deles são secos, né? Eu costumo dizer que o fio residual é uma caixinha de surpresa, ou seja, você nunca sabe o que tem de fato naquele rolo. Então tem fio que vai vir macio, tem fio que vai vir seco, tem fio que vai vir grosso, tem fio que vai vir fino, então é um pouquinho complicado. Bru, mas é possível trabalhar com fio residual? É possível, tá? Lá atrás, quando eu iniciei, como eu tô te falando, eu decidi, né, investir no mais barato, então eu fiz bastante bolsa com residual, porém eu tinha muito trabalho. Uma bolsa que antigamente eu levava em média 6 horas para fazer, com prêmio eu consigo fazer em 4 horas. Então, é mais acessível, é mais fácil de trabalhar e é mais macio também o fio. Os fios residuais, eu prefiro fazer apenas cestos, tá? Cestos, cachepô e tudo mais. Fio prêmio eu prefiro para bolsa. Então, essa é a principal diferença, tá? Entre esses dois fios. Não tô aqui para falar mal do residual, eu tô simplesmente te passando aqui a realidade. Então, você pode comprar um fio de malha residual e se dar bem? Pode, é normal. Porém, é mais fácil você se dar mal, é mais fácil você não gostar, tá? Então, aqui eu indico o fio prêmio. Então, a diferença dos dois é esse. E o fio residual também é um fio reciclável, ou seja, reciclado. Tem aquelas grandes empresas, né, que trabalham ali com roupa, que trabalham com malharia, e sobra os fios, sobra aquele pedaço ali de tecido, eles cortam e faz o rolo de fio. Então, aqui você vai estar ajudando o meio ambiente, porém é um pouquinho mais complicado, tá? Então, essa é a diferença dos dois e entre os dois eu prefiro o prêmio e eu indico o prêmio para você. Na questão de fio de poliéster, há uma grande diferença, tá? Tem muita gente que confunde, mas existe aqui dois tipos de fios. Existe o fio náutico e existe o fio de poliéster. Qual é, né, a diferença entre os dois? Esses dois fios aqui, eles deixam a peça leve, tá? Porém, o fio de poliéster aqui, como o próprio nome já diz, né, a composição dele é poliéster, ou seja, ele é um fio mais macio, é um fio gostoso de trabalhar, porém, ele também é impermeável, tá? Então, ele é maravilhoso para fazer bolsa de praia, ele é maravilhoso aqui para você que quer um fio mais chique, vamos se dizer, né? A diferença da bolsa com fio de malha para o fio de poliéster é grande. Então, ele é um fio aqui mais macio. Já o náutico, ele não estica nem um pouco, tá? Ele é um fio um pouquinho mais seco, mas ele também é gostoso de trabalhar. Tem muitas meninas que ficam perguntando, né, Bru, qual o melhor, 3mm ou 5mm? A minha dica para você, meu bem, é que, na verdade, o que vai mudar aqui de 5mm para 3mm é que um é mais grosso e o outro é mais fino, tá? Então, vai depender muito do seu gosto. E também, quando você for escolher o fio, eu quero que você entenda que vai depender muito o modelo da tua peça. Então, vamos imaginar que você vai fazer uma bolsa mais delicada, né? Se você pegar um fininho, é melhor. Porém, você quer uma bolsa mais estruturada. Então, eu indico mais o fio de malha do que o fio de poliéster ou náutico. Então, a diferença aqui desses dois é esse. Então, se por acaso você vai comprar hoje e você está em dúvida entre o náutico e o poliéster, a diferença maior é essa, tá? O poliéster, ele é mais macio, ele estica, ele é mais gostoso de trabalhar do que o náutico. Porém, o náutico é perfeito também. E muitas meninas também, né, tem dúvida de como trabalhar com cada fio. E, na verdade, o que vai mudar aqui, o trabalho de fio náutico, né, para o fio de malha é a tensão. Então, aqui, por ser um fio mais fininho, por ser um fio aqui com a composição diferente do fio de malha, aqui você precisa colocar mais um pouquinho de tensão. E o fio de malha não é bom você colocar muita tensão, ou seja, não é bom você apertar muito, tá? Então, a diferença desses 4 fios são essas, tá? Eu espero de verdade que você tenha gostado. E se por acaso você está iniciando agora, não sabe qual fio comprar, eu indico você comprar o prêmio, tá? Eu já errei muito em comprar o residual, porém, vai que você dá sorte, né? Mas eu indico o prêmio. Então, essas são a diferença dos principais fios. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Beijão pra você e até a nossa próxima aula.